Eu sou a Andréia Brunelli e esse é o Like Show. Simplicidade, autenticidade e coragem é o que você precisa para fazer sucesso nas mídias sociais. Não são algoritmos, não são fórmulas, não são receitas. O que você precisa trazer é sua voz ao mundo. E hoje eu estou aqui com a Ivone Gonçalves. A Ivone Gonçalves, ela é terapeuta, Elka, Ala e Heart Healing Blessing. E ela também joga runas. Tudo bem, Ivone? Tudo bem, e você? Tudo Prazer jóia. estar aqui nesse programa. Ai, que legal. Ivone, me fala um pouquinho de como que começou essa sua carreira de terapeuta, como que você iniciou nessa carreira, porque eu sei que você foi professora antes, né? Como que deu essa virada na chave? Nossa, é bem longa a conversa, espero que dê tempo, né? Na verdade, havia uma indignação dentro de mim. Sempre houve uma indignação com a relação do professor-aluno, professor-professor, escola, a relação e a comunicação de modo geral. Eu tinha uma indignação, eu achava que tinha algo que não funcionava. E bons professores, bons alunos, e muita gente não aprende absolutamente nada ou esquece tudo, o que estava acontecendo, enfim. Eu tive, acho que, algo. E eu senti algo que eu não tenho como expressar agora, que é essa explosão de dizer assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para ninguém, eu não quero isso para ninguém no mundo. Tá muito ruim. E aí eu resolvi me desarmar, eu resolvi me desapegar de qualquer ideia que eu tivesse para que eu pudesse ter espaço para renascer, embora eu não tivesse muita consciência disso. Como eu tô falando, você chegou a concluir a sua carreira como professora, não? Então, e aí foi aí, eu acho que foi como é que fala? O pulo do gato? Entendi. Que eu comecei a virar um jogo, ou como a gente chama, virar a mesa e falar, eu não quero isso, eu quero paz. Eu quero viver bem, eu quero me comunicar coerentemente, eu quero ser feliz aqui. Não importa, eu vou me aposentar aqui mesmo. Então, isso começou em 2008, 2009, eu tenho uma explosão interna e começo a escrever. E aí eu escrevo 5 livros. Uau, não sabia desses 5 livros. São 5 livros. Um deles eu publiquei por conta própria, né? Que está aqui. Posso mostrar? Claro, por favor. Esse aqui, né? Ele chama... Olha que interessante, ele chama... Vou ajudar você. Ele chama Dimensão da Comunicação. Olha que interessante, ele já mostra, naquela época, em 2010, que existia alguma coisa entre a comunicação do que eu falo, o outro escuta, e do que quando eu falo eu me conecto. Já vi algo em mim, já vi uma chave ali se abrindo. Bom, eu vou pausa no tempo, continuo na educação, fazendo coisas assim muito surpreendentes, diferentes, e com a minha vida, achando que a minha vida era só até aí, parou. Em 2012, eu sou convidada, né, a fazer parte da Unipaz, Universidade Internacional da Paz, onde eu sou pós-graduada e hoje eu também sou facilitadora do Arte de Viver em Paz, que é a abertura do programa da universidade. Então, eles deram fundamento a algo que já existia. Caminho. Agora eu pulo, paro, né? Aí foi o início. E a vida continua. Então, eu chego depois, me aposento e falo, bom, agora foi. É só até aqui. Fiz meu papel, era isso. Tá bom. E aí começa um novo movimento na minha vida. Eu conheço a terapia Elka através da Nádia Oliveira Leitão, que é a sua canalizadora. E essa terapia, que é a ciência da essência, ela traz uma profunda sabedoria. E nos transforma. Por quê? Né? Porque no nosso corpo existem zilhões e zilhões de memórias. Essas memórias reverberam na nossa vida. E traz situações de conflito, situações que a gente não consegue atravessar. Ela traz um monte de coisa. E a harmonização dessas memórias faz com que a gente viva uma vida mais plena.
E aí vem essa terapia ELCA. Aí dentro dessa ciência da essência, existe uma série de outras desdobramentos da ELCA. Por exemplo, a terapia ALA, que é um desdobramento, é uma nova forma. O Heart Healing Bless, a sacerdotisa do sol, e eu fui fazendo todos os cursos que eu faço até hoje. E aí eu não sei se a palavra correta é essa, mas eu sinto que houve um renascimento, não da minha pessoa, mas da minha essência. Porque quando é muito engraçado, sabe, Andréia? Porque quando eu ando na rua hoje, eu tenho 60 anos. As pessoas falam assim, nossa, você está diferente. Nossa, você está... Deixa eu fazer um adendo a isso. Todos os terapeutas ELCA e ALA, né? E agora Heart Healing Blessing, todos eles são jovens, né? Vocês não envelhecem. Eu não sei o que tem nessa terapia que eu não vejo ninguém velho. Todos nós, né? Eu via isso nas outras, eu falava, nossa, que coisa linda, mas as pessoas estão falaram para mim assim, a última fala que eu tive, que foi de uma amiga lá da época da escola, ela disse assim, nossa, até sua voz, o tom de voz mudou. Eu falei, nossa, até o tom de voz? Que doido, mas é a mesma coisa. Não é. Você está muito diferente e tal. Então, assim, existe eu acho que é um rejuvenescimento, porque essas memórias celulares, elas são harmonizadas. Você falou da voz, eu me lembrei. Vocês falam de uma forma doce, né? Uma forma amorosa. Deve ser por isso também, mas não sei, né? Se a voz muda. Eu acho que encontra... que eu já te conheci terapeuta, né? E assim, a gente encontra dentro de nós, é o caminho da serenidade, assim, porque há um movimento harmonizador daquilo que gerava o conflito. Por exemplo, se eu for lembrar dos meus conflitos, eu tinha um problema com a autoestima muito grande, um problema com a autoimagem, um problema com a insegurança, um problema com o medo. Então, assim, embora eu tivesse uma vida na escola caminhando bem dentro do que eu acreditava ser bom, dentro de mim havia várias coisas que não tinham sido resolvidas. E somente depois de conhecer a terapia ELCA, a terapia ALA, a sacerdotisa do sol e tudo que vem através da ciência da essência da ELCA, foi que isso tudo foi harmonizando de tal grau que está tudo bem. Falando você falou de problemas com a autoimagem, eu fiz uma vivência com você, que foi a da Joana d'Arc, né? Onde você foi facilitadora também dessa vivência. E tem uma coisa nela lá que a gente passa a ver o nosso corpo, a nossa autoestima aumenta, né? A gente se resolve nele. Você pode falar um pouquinho da Joana d'Arc? Então, a Nádia Oliveira Leitão, a nossa querida Naná, como a gente chama ela é uma médium, né? E ela tem um potencial já muito desenvolvido, então ela canaliza histórias. Essas histórias são todas canalizadas. A Joana d'Arc, a Sabedoria de Vênus, é uma história canalizada. Então, tudo que é passado para a ELCA é canalizada, a ELA é canalizada por esse potencial que ela tem aberto da mediunidade. Então, a Joana d'Arc, quando se conta a história da Joana d'Arc, a gente abre um processo, abre o campo da pessoa, para que a pessoa enxergue a própria beleza que foi perdida no tempo. A vida cotidiana, filhos, trabalho, marido, a gente esquece da nossa essência. E tem uma coisa que acontece muito no sutil dessa essência, que chama-se abuso da essência. A gente vai sofrendo abusos dessa essência, de doar demais, de esquecer de si, e ela vai ficando cada vez mais adormecida em nós. O trabalho da contação de história de Joana d'Arc e a Sabedoria de Vênus, ela traz essa abertura. E ela traz essa abertura com uma leveza e uma grandiosidade só para quem passa, sabe, né? Ela é meio que lúdico até, né? A forma com que a Nádia conta essa história, mas é uma história de reflexão fortíssima. Exato, porque ela traz também, né, na verdade, verdades que não estão nos livros, né?
como Afrodite, por exemplo, não era magra. Ela não era magra. E aí vende-se, né, uma história toda transfigurada de algo para a gente comprar uma ideia. Então, assim, a revelação da verdade, porque a verdade é. A Afrodite foi muito engraçado, porque a Naná, depois do curso, ela me chamou para conversar, né? E aí ela perguntou para mim, como eu sou leiga nessas histórias, eu caio de paraquedas nas imersões de vocês. Ela falou, e aí, o que você achou? Como que foi para você entrar nesse universo que não é seu, né? Aí eu falei, Nádia, parecia tão óbvio que você falou, porque Afrodite. Isso! Ela é vinda da África, ela não é uma grega, uma deusa grega, né? Ela é uma africana e, como qualquer africano, ela é negra. Ela falou assim, verdade. Verdade, você tem razão. Então, e Joana d'Arc, ela conta essas vidas que ela teve, né? E o que aconteceu nas vidas, qual a visão dela. Bom, é transformadora, é surpreendente. Acho que ano que vem tem mais, né? Dessas histórias. Realmente é um mergulho que você faz de transformação. Então, a Joana d'Arc, para mim, foi um presente quando eu fui convidada para ficar junto. Mas, assim, vale muito a pena. Nós, principalmente nós mulheres, a gente precisa urgentemente encontrar a nossa essência e reconhecer a nossa beleza. E antes da gente entrar aqui na polêmica da nossa conversa, no que nos trouxe até aqui, me fala um pouquinho das runas. O que são runas? Porque eu nunca ouvi falar. Aí eu conheci através de você e eu falei pra uma colega que estava em casa ontem. Falei, agora a Ivone tá ferrada na minha boca. Que eu não faço mais nada sem consultar a Ivone. Me fala das runas. Então, as runas, né? Como é que a gente chega misturando todas... Porque eu sou uma grande alquimista. Eu misturo informações muito bem. Nessa busca de autoconhecimento, de curso, enfim. Há 30 anos atrás, eu fiz um curso de runas. Teórico-prático. Já ouvi falar que já foi moda um dia, né? Mas eu realmente não conhecia. Ele veio, né? Ele veio lá dos nórdicos, dos vikings, da Noruega. Então é uma região distante da gente. E tem uma linguagem distante, né? E o Odin, que é o guerreiro, né? O deus que trouxe, ele é muito louco, muito sábio, muito louco. Eu gosto muito dele. Então, ele trouxe essa sabedoria, que são 25 símbolos. Cada símbolo ele tem uma história e uma informação, né? Então, esses símbolos podem ser escritos: pedra, madeira, concha, osso. Então, eles são gravados em algo que representa a natureza. Eu escolho ler elas, eu gravo, eu pinto pessoalmente os símbolos nas pedras e eu leio. Nesse momento, o meu jogo é de ágata azul, mas ele pode ser de cristal rosa, ele pode ser do que eu quiser. É que nesse momento eu sinto que tem que ser ágata azul. E é isso, você tem um processo para você... As runas em si, essas pedras são mágicas e conversam com a gente. Eu também dou curso, então quando a pessoa faz o curso, a pessoa entende e as runas conversam, não tem jeito, ela conversa com você, não tem como. Bom, essa é só as runas em si. Você me contou que Odin ele trouxe essa sabedoria porque ele era um deus da guerra. E ele queria vencer a guerra com informações privilegiadas, é isso? É isso. Odin é um deus... Conta aí pra mim. Não, Odin é um deus da guerra. Eu acho Odin um doido, de mão cheia, uma pessoa assim muito corajosa. Porque acho que é por isso que ele era um deus da guerra. Enfim, ele queria muito vencer, né? Porque ele tinha um exército, ele queria vencer as batalhas que ele colocava. E aí ele resolve fazer o tão famoso sacrifício de Odin. Ele vai na árvore
numa árvore, acho que a árvore era... Do conhecimento. Árvore do conhecimento. E ele faz o seguinte, ele fica 9 dias pendurado, de ponta cabeça, sem água e sem... É bom regime, né? Igual o morcego, né? E igual o enforcado do tarô, né? Ah, o enforcado, verdade. Ele fica 9 dias de ponta cabeça nessa árvore, amarrado. E no 9º dia, de ponta cabeça, ele olha as pedras e ele vê os símbolos nas pedras e essa luzinha aparecendo nas células. Foi revelado para ele. E ele sai dessa árvore e em seguida ele tem o que se chama alfabeto Furtak, que é o alfabeto de Odin. Alfabeto Furtak. Vou pesquisar essa informação. Que é o alfabeto de Odin. E aí ele começa. Então foi muito interessante naquela época, ele tinha medo de esquecer o que foi lhe dado. Então ele vai nos lugares, nas pedras, e ele desenha todo o alfabeto. Então tem lugares lá, sabe, Noruega, tal, que tem o desenho das runas. Ah, que legal. Tem foto, inclusive, de uma pedra. Será que toda tem passeio cravada. turístico para... Que hoje em dia, eu não sei se o pessoal vê isso, mas eu sei que ele começou a deixar registro da Terra que ele tinha, que existia, que era um alfabeto. Esse alfabeto trazia uma informação. E depois tem uma outra história que eu acho assim muito louca, que ele tinha um irmão que era um gigante, que, sei lá, esses mitos, né, essas histórias. E aí ele quer ainda, porque ele tem esse desejo da guerra, ele quer ainda ficar com a sabedoria do conhecimento. Ele quer se banhar na água do conhecimento. Aí esse gigante fala para ele assim: aqui está a fonte, estava a fonte do conhecimento, você quer mesmo se banhar na fonte do conhecimento? Ele falou, quero. Ele falou, então para isso você tem que dar meu olho. Ele pegou a faca e tirou o olho. Então, as fotos de Odin, né, quando você procura, ele tem um tapa-olho, porque ele arrancou o olho. Eu não chego nesse lugar, mas eu gostaria do conhecimento. Mas eu conheço muita gente que faz isso mesmo, né? Por informações privilegiadas, por vantagens, né? Não vou falar quem é, mas já aconteceu isso aqui no Brasil também, né? Então, né? Dou um olho pro meu conhecimento, já pensou? Mas, enfim, ele fisicamente fez mesmo. Bom, enfim, todos, né? Enfim. E aí, as runas em si, ela já é muito, muito forte. Ela tem, o pessoal tem a visão, né, do tarô, que ele tem uma forma, uma linguagem específica. A runa não tem essa mesma linguagem. A runa é objetiva e direta. Ela vai direto ao ponto. É muito mais profundo, muito mais assim, né, direto ao ponto. Não certeiro ou não, porque as duas são certas. E aí eu vinha com as runas que nem um bobo da corte, ou aquela pessoa que fica jogando malabarismo para cima, não sabe o que estava... Eu, né? Não é que a pessoa não sabe, eu não sabia o que estava fazendo. Né? Sem noção. A famosa sem noção. E aí a gente para a história e volta lá quando começa tudo, quando eu chego a conhecer a Nádia. Quando eu descubro a sabedoria da Elka e o quanto que ela se desdobra em outras sabedorias, eu acordo de manhã, eu chamo de vento, sopro divino, o sussurro da vida. Como que você chama? Eu acordo de manhã do nada e falo, eu vou jogar runas no sol da Elka. E aí eu transformo um jogo com uma soma. O sol da Elka é o portal que abre 12 sabedorias. Essas 12 sabedorias estão na natureza. E quando você abre esse portal chamado Sol da Elka, você tem uma questão chamada harmonização do campo. A pessoa sente que algo mudou na vida dela e todas as mudanças necessárias vão acontecer a partir dali. Então, esse Sol, ele é, na verdade, um portal que abre 12 sabedorias. Então, ele é muito forte. E aí eu peguei e falei, eu vou jogar runas em cima do sol da época. Você falou da Nádia, repetitivamente o nome dela. A Nádia Oliveira Leitão, ela é uma pessoa inteligentíssima, ela é formada em fisioterapia, pós-graduada em microfisioterapia, né? E ela é de uma sabedoria imensa. Eu fui num curso dela, o primeiro curso de Elka-terapia dela, para aprender um pouco como eu trabalho com marketing para terapeutas,
e elcaterapeutas me procuram, então eu fui entender o que era o trabalho da Nádia. A Nádia ficou 12 horas falando desde da formação da primeira molécula até chegar na elcaterapia, nas terapias, no porquê disso. Então é uma pessoa inteligentíssima, não é uma pessoa que pensou em alguma coisa e trouxe pro físico, pro material. Não, ela é uma pessoa que fala sobre qualquer assunto e com propriedade. Ela fala as coisas, vai buscar lá no livro ciências, de astronomia, de física quântica. As coisas que ela fala realmente são com uma propriedade fantástica. Realmente, ela é uma pessoa de uma sabedoria muito além da nossa capacidade de memorial, né? Não tem como você decorar, porque ela não lê em lugar nenhum. E vai. Decorar tudo que ela fala assim em 12 horas. É um ser iluminado de uma forma que só ela é. É verdade. Então, e aí nesse momento que eu resolvo juntar duas ferramentas, a sabedoria de Odin com a sabedoria do portal do Sol da Elka, né? Que é esse portal. Eu transformo essa minha própria ferramenta como uma ferramenta, falando, não, isso aqui é muito bom, né? Eu comecei a trabalhar com isso. Também dou cursos, agora não é só o ano que vem, mas eu também dou cursos para quem quiser aprender. E foi assim que nasceu esse método, Runas no Sol da Elka. Oi, Ivone, deixa eu te fazer uma pergunta assim, que acho que já devem ter feito para você, não sei. Como Odin queria informações privilegiadas para ganhar a guerra, dá para ganhar na loteria também? Então, engraçado vai que isso. Cola, né? A runa ela é atemporal. Então, assim, quando eu jogo tarô, por exemplo, as pessoas... Porque eu não sou leitora de tarô, mas tenho amigas que jogam para mim. Elas falam, daqui 4 meses, você tem que fazer a leitura 3 meses. Às vezes vem embaixo, né, o número que a pessoa... A runa não tem isso. A runa ela é atemporal. Ela vai falar uma coisa para você e aquela coisa tem um período para acontecer que não está no nosso tempo. Então não tem como ganhar na loteria porque eu não tenho a data não e tem os números corretos. Não tem números. Entendi. Porque se eu tivesse, já tinha ganhado, né? Também. O tempo que eu tenho runas, eu ia falar, pelo amor de Deus, né? Mas eu conheço pessoas que já ganharam na loteria também, então não é impossível, né? Eu achei que as runas podiam ajudar. E às vezes eu jogo as runas, eu fico brava com elas, porque eu quero jogar e quero que dê tudo certo pra mim, sabe? Tipo, eu sou jogadora de runas, então agora eu olho e falo, não acredito. Pedras. As minhas têm que ser as melhores pedras. Né? Imagina, não é nada disso. Eu jogo e falo, não acredito, fecho o jogo, falo, não vou jogar mais. Tá quebrada essa pedra. Não tá funcionando mais. Então, a runas é um grande presente. Dizem, né, que é a pedra das bruxas. Eu acho muito interessante, porque os celtas, né, tem toda aquela linhagem celta que usava também. Então, a runas é o meu presente direcionador. As pessoas me procuram de lugares que eu nem conheço e a runa é um direcionador. E olha que interessante. A runas, para mim, ela abre o campo para mim olhar para a pessoa de um lugar que a pessoa não estava vendo, né, recebendo essas 12 sabedorias, e ela ajuda a perceber o que a pessoa precisa. Então, às vezes, dali se faz uma terapia Elka, se faz um Heart Healing Blessing, às vezes ela precisa de uma constelação, às vezes ela precisa fazer as pazes com a ancestralidade. E a runas mostra tudo isso. Então, para mim, a runas é uma porta de entrada para mim olhar para essa pessoa para ver de que forma que, se está em mim essa ajuda, né? Primeiro, se sou eu a pessoa a ajudar e de como eu posso fazer essa ajuda. Então, eu sempre acabo abrindo para as terapias, primeiramente, a runas. Então, as runas, ela te ajuda a ver o interior da pessoa. Isso. Porque essas, por exemplo... olha que interessante, né? Eu aprendi isso com a sabedoria do Sol da Elka. A casa financeira de qualquer mulher, então eu já falo até para todas as mulheres que estão aqui. A sua casa financeira só vai ser próspera verdadeiramente se você tiver uma relação saudável com sua mãe.
Mãe, te amo. Quando a pessoa, dependendo da runa que ela tira, eu já percebo imediatamente. Essa é uma percepção a mais simples. Pergunto, como está a relação com a sua mãe? Ah, eu não me dou bem. Ai, minha mãe. Ai, não sei o quê. Eu falo, então, a gente vai começar a fazer um trabalho de harmonização com a sua mãe. Porque se isso não acontecer, olha que interessante, é muito sério e é muito sagrado. Quando a mãe gera uma filha ou um filho, ela precisa reconhecer a luz. Eu dou a luz quando eu dou a luz, eu dou a luz quando eu vejo essa luz no outro. Quando ela reconhece a luz do seu filho, o seu filho prospera, porque ele sente essa luz e ele caminha. Quando essa mãe, por conta de traumas, por conta de histórias, por conta de N coisas que ela não resolveu no emocional, ela tem um conflito gigantesco que atravessa o parto e ela fica reverberando esse conflito com a filha, há um problema com a prosperidade. Porque essa luz não foi reconhecida. Deixa eu me consultar aqui, então. Deixa eu ver se eu faço certo. A maioria das vezes que eu ligo pra minha mãe, além de conversar com ela, confraternizar, eu peço Pix pra ela. Aí acho que ela me vê como uma lascada, né? Será que isso impede? Não. Porque mãe, faz um Pix, mãe. Hoje eu posso dizer pra você que não. Porque eu leio runas para você. E às vezes que eu tiro, quando saem aquelas pedras que saíram, significa que a luz está aberta. Isso é uma outra questão delas, e talvez ela se sinta assim muito confortável e ainda te acolher nesse lugar. Sim. Então, tranquilo. Não, minha mãe deseja muito minha prosperidade, Exato. Principalmente para eu parar de pedir Pix para ela, né? Sim. Mas não é do lugar de ela, por exemplo, eu quero que ela cresça, que ela seja luz, mas não é de um lugar de dor, é de um lugar de amor, esse desejo. Se esse desejo assim, não aguento mais, quero que ela saia do meu pé, é um lugar de dor. Não é esse que a sua mãe tem. Não, com certeza não. Então é essa tranquilidade, né? E é importante, eu acho importante que toda mulher saiba disso, né? Porque toda vez que eu vou jogar runas, que eu chego nesse lugar, a pessoa, eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema... Como é que eu faço? Faça as pazes com a sua mãe. E não sei, né? E quem não tem mais mãe? Como é que no caso, eu não tenho. E minha mãe morreu, eu não tinha as pazes. Boa pergunta. Você tem que fazer dentro de rezo, da constelação, que é um trabalho belíssimo de harmonização dessas histórias, né? Alguma coisa que te chame a atenção. Acho que tem aquele... como é que chama? Seixonoe, que trabalha, né? Seixonoe tem um negócio lá para os ancestrais. Algo que seja feito e que você entre em contato com a sua ancestralidade e que você sinta que você soltou algo. Não é só mental, tá? Eu vou lá e falo Ave Maria, deu certo. Não é assim. Não funciona assim. Você tem que passar por uma entrega mesmo e alinhar dentro de você aquilo que não era seu e ficou. As suas injustiças, o que você achou incoerente com a sua verdade. E você alinha em você e aí tudo bem. Mesmo ela não estando em vida. Que foi o que foi comigo. Eu tô pensando aqui com meus botões, porque mãe é a pessoa mais próxima de nós, né? Tudo bem, eu concordo com você que tem muita gente que não é próximo, que tem algum conflito com a mãe. Mas eu, agora pensando dessa forma, a grande maioria deveria ser próspero, não? Sim, lógico. Todo mundo. O que impede? No caso de uma pessoa que tem um bom relacionamento com a mãe, o que impede a prosperidade? Boa pergunta também. Então, o primeiro passo é eu tenho um bom relacionamento, eu me dou bem com a minha mãe, tá tudo bem. Bom, se tá tudo bem e você não acessou o seu baú da prosperidade, porque ele está aberto para você, isso é um passo enorme. Quando você descobre que o teu baú está aberto. A natureza está aí te dando tudo o que você precisa. Bom, então e por que eu não estou conseguindo chegar? Então é você que está se limitando. Não há um impedimento mais. Não há um impedimento tão forte como a harmonização de uma relação. Esse é o maior. Mas por que eu não estou chegando? Sabe assim, é um cisco no olho. Só tirar o cisco. Ivone, eu vou fazer um intervalo de 2 minutinhos, a gente retorna. E aí você me conta outras coisas da runa também.
Salve que salve, titio. Sou o Thiago JC, vim apresentar um pouco da Black Sampa pra vocês, titio. Tem Rádio Black Sampa, tem TV Black Sampa, radioblacksampa.com, tvblacksampa.com. As duas funcionam 24 horas por dia. Você pode acompanhar aí os sons na rádio lá. Tem programação nova aí. Fevereiro de 2022 nós fizemos 7 anos de Rádio Black Sampa e renovamos a programação, então cola lá. TV Black Sampa tem várias novidades aí, também tem diversos programas que você pode estar assistindo aí, cola com nós. Na área de programação lá você consegue conferir o dia e o horário certinho, beleza? Você que também tem vontade de assistir podcast lá no canal do YouTube, lá você consegue encontrar vários podcasts que nós estamos fazendo aqui, tem diversos podcasts, você pode assistir, você pode participar e você pode estar apresentando. Você que é de Guarulhos e região e tem essa vontade de apresentar um podcast, entre em contato com a Black Sampa para você estar apresentando. Você não tem a estrutura, a Black Sampa tem a estrutura para você estar apresentando o seu podcast do seu jeito. Olha que louco isso, hein? E você que é artista independente, tem diversos eventos, dá para você divulgar na Rádio Black Sampa, na TV Black Sampa o seu clipe, na rádio a sua música, né? E também tem show online que você pode estar se apresentando, tem 3 em 1 que você pode estar se apresentando, então tem muita coisa aqui na Black Sampa. Entre em contato aí, o número tá passando na sua tela para você estar curtindo e também divulgando o seu som. Cola conosco, tamo junto, Black Sampa, é isso aí. Estou de volta então com a Ivone. A Ivone Gonçalves, ela estava falando de runas comigo. E para tirar mais a curiosidade das pessoas, porque não são só mulheres que assistem o programa, e homens, para acessar a prosperidade, como é que faz, Ivone? Então, eu acabo sempre falando para as mulheres, né? Na verdade, também é uma relação direta com a mãe, sempre. Então, é a mesma coisa. Essa mãe que pariu, que ela deu à luz, ela precisa reconhecer a força para essa pessoa ir para o mundo. Então, é o mesmo processo, né? Tem homens que têm bom relacionamento com a mãe e eles caminham. Tem homens que não têm e isso sempre é preciso resolver. É um alinhamento da força materna e da força geradora da prosperidade. Se ele tem um bom relacionamento e não está acontecendo, aí tem que olhar para esse cisco no olho. Pouca coisa. A mesma coisa, então. Homem e mulher não muda nada. Ivone, além do dinheiro no bolso, o povo quer um bom relacionamento. As runas ajudam nesse relacionamento também? Em dicas, saber se o casal tá indo bem, se ela é a pessoa certa, ele é a pessoa certa, se tá te traindo ou não. Então, tem nesse jogo tem uma casa, né, um portal, chama Casa 7, que é a casa de padrão mental. E essa casa mostra, a única casa que mostra como está a relação. Então a runa ela traz assim um olhar sobre a relação. E aí essa construção desse olhar sobre a relação, ela é feita depois também quando a pessoa tem dúvida, com perguntas no final. Porque eu fiquei em dúvida em alguma coisa, mas ela abre uma porta dizendo alguma coisa. E é muito delicada essa casa. Muito delicada para mim. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a runa diz assim, vai ter uma separação. Imagina, como é que você fala isso? Então, quando acontece isso, eu tenho um respiro bem fundo, contorno a conversa, verifico se a pessoa... porque às vezes você fala e a pessoa, é isso mesmo, vai te separar, ela sabe. E às vezes você vai falar assim, vocês acham que vocês estão juntos, como é que tá? Não, a gente vai ficar junto para sempre. Eu falo, penso, né? Não vai, não. Mas eu contorno, desvio e às vezes eu não falo. Por quê? Porque eu respeito ela não está pronta para aquela informação. Se eu antecipar, soprar, sabe soprar o casulo da abelha antes da borboleta? Antes da borboleta sair, eu mato a borboleta. Então, assim, eu não vou dar uma informação que vai ser danosa para aquela pessoa naquele momento. Principalmente quando se trata de relacionamento. Então, mas a runa mostra, assim. E mostra também quando está xingando um bem, né? Entendi. E tem como consertar, se sair essa pedra aí
de separação? Existe uma forma de consertar um relacionamento? Então, agora a gente chega num outro lugar. Podemos ir num outro lugar? Já? Mas assim? Essa é uma questão boa, né? Porque a gente está sempre pensando, como é que eu faço para ser uma pessoa melhor? Como é que eu faço? Então, peraí. Só para a gente introduzir essa questão. Eu saio da Runas, eu tive, como você falou para mim, anamnese. Eu já descobri aonde está ruim lá, o ponto que a pessoa precisa melhorar. Aí eu saio da Runa e eu venho para a questão do relacionamento. E aí você também é uma terapeuta que você fala sobre relacionamentos, você ajuda as pessoas nos relacionamentos através de uma sabedoria só sua, que essa aí independe de alcaterapia, claro, você sempre introduz, mas independe de alcaterapia. E entra a Ivone, professora, comunicóloga, pós-graduada na Universidade Internacional da Paz. Internacional da Paz. E aí entra outra coisa, né? É isso? Sempre a mistura. Aí, então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. No começo do programa, eu mostrei o livro. Lembra disso? Sim, lembro. Que existia existia alguma coisa em mim que me diferenciava tá aqui, ó, gente, na livro. forma de... Isso. Aqui. Então, existia alguma coisa em mim, uma semente que existia em mim, que me fez mudar dentro da educação. Eu comecei com isso. Essa semente, ela existe em mim. Eu chamo de semente da paz. Ela existe. É inerente à minha vontade. É uma vontade muito grande de viver essa paz tão dita em todos os lugares. Mas é difícil. Porque nas relações, eu percebo, porque assim... dando uma curva aí nessa conversa, me chega mulheres o tempo todo com a mesma problemática, a relação com alguém, ou mulher com mulher, ou enfim. Mais mulheres, homens poucos, né? Que chegam. Gêneros também variados, poucos. E elas, porque fulano brigou, porque isso, porque aquilo, né? E eu sempre tô... Mas sabe por que chega mais mulheres para você? Porque a gente é mais sensível à relação e a gente quer que dê certo, né? Então, a gente tenta, mesmo sabendo que aquilo lá não presta, que aquela laranja podre não serve para ninguém, a gente fala, não, vamos tentar consertar o negócio. Por isso que a mulher é mais insistente no relacionamento. O homem é mais passivo, né? Não tá bom, mas também não chego no meu quarto, não saio do meu celular, do meu videogame e tá tudo certo, né? Vai empurrando com a barriga. A mulher não, a mulher já tem aquela delicadeza de querer saber, querer acolher. Então, por isso que talvez... Viver bem, né? Exato. Não é só viver bem. O homem nem percebe. E fazer o bem pro outro também, isso, né? viver, principalmente por conta de filhos e uma série de situações, né? Então, é nesse lugar que chega uma nova, uma proposta nova, vinda desse sopro divino, que nunca se sabe de onde vem. Ele simplesmente chega. Ele já estava em mim, porque assim, até eu aceitar isso, olha, eu vou falar para você, é uma verdade. A chave que abre o coração, faz 1 ano que eu já sabia que ia existir. Eu fiquei 1 ano assim, não estou pronta. Não estou pronta. Preciso de mais um pouco de tempo. Porque é uma coisa tão preciosa para mim. Ivone, pelo amor de Deus, o que é a chave que abre o coração? Então, eu juntei de novo informações da minha sabedoria, desde a época do livro, com a sabedoria da Unipaz, em que eu me transformei, que eu sou facilitadora do programa Unipaz, com a sabedoria do Heart Healing Blessing, que é a bênção e a cura do coração. E mais a sabedoria do Maria Shekinah. Então, assim, o que é a chave que abre o coração? A gente precisa, urgentemente, encontrar uma fonte de uma sabedoria para atravessar o conflito. Essa é a grande questão hoje em dia. Então, o que acontece nas relações? Elas são cada vez mais descartáveis, porque a pessoa está com medo de se relacionar. Tem gente que tem medo de amar. Já viu isso? O amor vi muito. Então a pessoa começa uma relação, o outro penteou o cabelo diferente, não atendeu o telefone na hora que ela queria, já entra no estresse absoluto
e pronto, a relação já termina. Então, as relações estão curtas, as que estão longas, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, elas estão carregando um caminhão de problema atrás que está embaixo do tapete. Então, assim, há um nível de estresse na relação absurdo, né? Eu aprendi na Unipaz quando eu era aluna, e eu sempre trago isso, vou trazer para você. Todo mundo sabe quando um casal está bem ou não, porque a energia fala primeiro. Então, você está numa festa, chega um casal, você fala, nossa, os dois estavam brigando. E os dois estão em silêncio. Você olhou e você já sabe por quê. Eu sou meio tonta para isso, eu sou a última a perceber. Não, mas se você olhar, é que você não tem atenção para isso, mas se você olhar, você percebe. A mesma coisa quando um casal está junto, você percebe a harmonia. Então não adianta disfarçar e jogar para baixo do tapete, porque a energia chega na frente, todo mundo percebe. Pode não falar. Minha mãe fala que o que chega na frente pra mim é o beiço. Ela fala que quando eu estico o beiço eu tô nervosa. Ela já sabe. Então a minha energia eu sei onde tá. Você entrou na festa com o beiço, todo mundo fala, entendeu? A energia é 99% na frente. Então não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar que a relação tá boa quando ela não está. Mas como que eu faço isso? Como é que eu viro essa chave? Como que eu viro isso? E tenho, de fato, relações harmoniosas? Quando eu já estou com um companheiro ou companheira ou com qualquer gênero, ou quando eu estou sozinha e eu quero agora, então, uma relação harmoniosa. Como eu faço isso? E é aí que eu trago esse presente, que é uma imersão. Imersão porque a gente fica em torno de 5 horas em vários movimentos que são feitos. Então, no primeiro momento, é um alinhamento dessa barreira mental, né, da sua mente com o seu coração, através de exercícios teóricos práticos, vindos da Unipaz. Então, foi exercícios que eu passei, que eu senti, que eu me transformei, que fez sentido, que faz sentido até hoje. A Unipaz tem mais de 30 anos e funciona no mundo. São mais de 17 unidades pelo mundo. Então, imagina, trazendo a paz. Esses exercícios são exercícios de você olhar para os conflitos, assim, de forma muito amorosa. Não há exposição nem terapeutização. Não é um grupo terapêutico. Não é esse o objetivo. Não tem também muitos casais que falam, eu não quero porque eu vou me expor. Não vai se expor. Não existe isso. Porque seria uma indelicadeza da minha parte. É bom você deixar claro isso mesmo, né? Porque muitas vezes os homens não vão porque as pessoas vão saber de algum conflito dele no relacionamento e tal, né? Então não. Interessante. Os exercícios são feitos cada um com o seu parceiro ou com a pessoa que está do lado, de forma muito respeitosa. Eu estou ali o tempo todo orientando. Se a pessoa se sentir livre para falar de alguma coisa, é dela. Ela está livre, né? Não é impedido de falar, mas não é sugerido. Que ela não é um grupo terapêutico, é uma imersão. É diferente. Imersão é quando você mergulha em algo e sai diferente. Aí, dentro disso, então esse trabalho é todo para harmonizar a mente e o coração. A gente tem uma pausa e aí começa o segundo momento com a medicina do cacau. Você conhece a medicina do cacau? Conheci. Então, a medicina do cacau é uma medicina da Ixcacau, que é a deusa, e ela é uma medicina que expande o amor. Então, a gente começa com um trabalho alquímico de expandir o amor. E aí, a gente entra com o Heart Healing Blessing. Para esse coração se harmonizar com a força que ele tem. Depois de ele ter passado, depois dele aprender mentalmente, como é que eu faço quando eu tenho um conflito? Qual o passo que eu dou? Porque não foi ensinado para nós atravessar conflito. Sabe? Não foi ensinado para nós, você está com raiva, fica quieto, engula a sua raiva, né? O meu irmão brincou na época da pandemia, e é uma verdade, que ela trouxe também um presente pra gente, que foi o dom da comunicação, né? Porque ou a gente conversava com o parceiro que estava em casa, ou não conversava com ninguém, né? Aí ele falou assim, a gente fica tanto tempo com a pessoa que a gente começa a conversar com ela, e não é que ela é legal?
É isso. E é mais ou menos isso, né? É sobre isso. E isso dá espaço. Deixa eu falar uma coisa também relacionada a isso que você falou. Eu lembro na educação que eu comecei a... Eu estava explicando para uma professora, queria saber por que a minha relação com os alunos era tão boa, porque havia muita troca, muita risada e tal, né? Aí eu estava ensinando ela. Eu falei, quando eu tenho um conflito... Isso lá atrás, tá, gente? Quando eu tenho um conflito, eu vou lá, chamo essa pessoa para fora da sala. Eu nunca falo com ele em público, eu não exponho um aluno em público. Isso é muito chato. Eu falo, aí eu vou lá fora e falo para ele tudo o que eu sinto a respeito do que ele fez. E dei espaço para ele falar. Eu estava ensinando essa professora. Aí ensinei e tal, fui embora. Tal. No dia seguinte voltei, acho que era uma sexta, eu voltei na segunda, algo assim. Ela voltou irada, possuída. Sabe aquilo que você falou? Não serve para nada, não adiantou nada. E fez vários comentários sobre o lado sombrio que ela via no aluno. E eu olhei para ela e falei, mas o que você fez? Ela chamou... Eu acho você isso, aquilo e aquilo outro. E é assim que a gente lida com o conflito. Até hoje. Muitas pessoas... Eu falei para ele o que eu queria. Lasquei. Resolveu? Não. A outra falou assim, ele falou, fiquei quieta. Não abri a boca. Resolveu? Não. Não resolve. Existe uma nova rota, um novo caminho. A gente precisa, nessa terra abençoada, fazer a nova rota de um caminho para a paz. Então é que é preciso a gente olhar para as relações. E a relação... Se você está com alguém, olha que legal. O amor já está aí. O amor estava ali na hora que começou. Então é só preciso, sabe, colocar um pouco mais de lenha na fogueira do amor, né? Não dá, e tirar aquilo que não é coerente a esse amor. E esse amor renasce com uma força de vamos seguir juntos. A gente não está separado. Você não está na sua vida e eu na minha, cada um. E só na hora de deitar que a gente tem que ter uma loucura lá. É isso. Não. É muito mais do que isso. Mas isso também, mas é muito mais. Então, assim, a cura das relações, ela passa pela cura da comunicação nas relações. Ela já tá dando um spoiler aqui. Esse spoiler é um presente, né? Porque só da gente se comunicar com o outro de uma forma mais amorosa, isso daí já cura muita coisa, né? E assim, as pessoas têm medo de falar essas verdades assim, tipo assim... sei lá, dando um exemplo assim que me veio agora, né? Fulano me machucou. Tô magoada. Ele levantou de manhã, pegou o café caiu no chão, ele não pegou o pingo do chão. E aquele pingo do chão de café me magoou, porque ele não respeitou que eu tinha limpado a cozinha. Eu acho que vai ser muito bom pra mim, porque eu sou a pessoa do copo cheio. Eu não converso com a pessoa antes do copo tá cheio, eu vou segurando. Eu vou aguentando até o dia que não dá mais. Aí eu só pego minhas coisinhas e vou embora. Então não tá certo também, né? Não tá certo, porque assim... Vai ser bom pra mim essa imersão. Acho que se você me convidar... Você é muito convidada. Eu vou fazer. Então é isso. Então, assim, olhar para essa comunicação alinhada à sua essência, alinhada à sabedoria, sem medo de ser você. Sem medo, não ficar... Hoje tem mulheres que elas se camuflam para ser agradável a alguém. Eu me diminuo. Tem histórias, né? Tem uma pessoa, posso falar que ela é muito próxima a mim, mas ela gostava, ela nem conhecia o bolero. Ela conheceu um cara que gostava de bolero, ela começou a escutar bolero para tentar gostar de bolero, que eu estou fazendo para o outro e não para mim. Eu não gosto, nunca conheço. É diferente, eu vou escutar para ver se eu gosto. Quando você me contou a primeira vez essa sua proposta da chave que abre o coração, eu fiz uma interpretação dela que talvez seja coerente, né? Se relacionar com uma pessoa comunicando com ela é uma forma de você expor a sua vontade, mas de uma forma não persuasiva que prejudique a pessoa, mas você expõe de uma forma mais amorosa
com cautela e que seja bom para as duas partes aquele seu ponto de vista, mas você não se diminui para caber na casinha do outro, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu entendi essa parte, agora como que faz? Então, faz o curso, né? Não, por exemplo, como é que faz? Quando você tem várias falas, por exemplo, assim, olha, isso que você fez eu não gosto que ninguém me trata assim, né? Isso sinalizou alguma coisa para a pessoa? Eu não gosto que você faz isso para mim. Não está sinalizando. Meu marido faz isso quase todos os dias quando ele chega em casa. Ele já chega assim, atropelando tudo. Nossa, essa bagunça, esse não sei o quê, o menino sem tomar banho, não sei o quê. Aí eu falo, a gente já tava bem. Você chega já causando, você já tira a paz de todo mundo. Então, para ele, serviria Então, para ele, às vezes, uma única conversa num jantar, para que ele entenda. Tipo assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. São as conversas harmonizadoras e equilibradoras da relação. É o balanço da relação. Eu me harmonizo com você sempre. Eu me harmonizo com você sempre. Então, eu tenho um momento lá em que eu vou harmonizar. Eu crio um espaço para isso e falo para ele assim, então, quando você chega e faz aquilo e tal, naquele momento, eu me sinto extremamente afetada. Não é você o culpado, mas eu me sinto afetada. O que eu posso fazer para mudar isso? Ah, não. Se ele pedir ele vai falar, arruma a casa, faz a janta. Não, ele vai. Cuida do seu filho direito. Então, assim, mas não é para você. Não, vai dar ruim. Não é para você mudar nele, para você mudar em você. O que é possível fazer para você não se sentir afetada? E aí eu não posso falar agora a resposta, porque a resposta é um espaço que dá para a mente do outro. Por que ele faz isso? Aí ele vai dizer lá, olha, desculpa, eu chego atrasado, eu chego cansado, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Ele pode dizer assim, eu vou prestar atenção. Meu sonho. Então, mas ele pode assim, é tão meu simples. Sonho não, que mas ele responda isso. Mas é muito simples, porque ele pode, porque veja bem, ele está num mundo com um tipo de óculos com uma lente. Você está no mundo, vendo o mundo com um tipo de óculos com uma lente. O que vocês estão fazendo? Trocando as lentes. Ele vai ver o seu mundo, você vai ver o mundo dele, e vocês vão harmonizar os mundos. E aí ele pode fazer uma escolha, e ele pode mudar completamente com essa escolha, dizendo, não vou fazer mais isso. Eu vou respirar, eu vou, sei lá, fazer outra coisa. E aí ele muda. Eu já estou imaginando que os dois, ambos, saem da zona de conforto, não é isso? É uma nova rota, como eu falei. Você quer uma nova rota harmoniosa? Dê passo para isso. E passo para isso e também tem que incluir o outro no espaço. Senão fica igual aquela pessoa. Não gosta, você faz isso, não gosta de fazer aquilo, faz aquilo outro. Não vai acontecer nada. Você continua no conflito, você fica gerando um conflito em cima do outro. Oi, Ivone, e essa imersão, ela não serve só para quem está num relacionamento. Ela é aberta para as pessoas que querem um relacionamento, quer fazer dar certo e quer fazer de uma forma diferente, porque igual já sabe que não dá certo também, né? Então, é exatamente isso. Se você observar na linha dos teus relacionamentos, sempre tem algum relacionamento que o pessoal, pelo menos o que chega a mim, né? Eu tive um relacionamento tóxico, mas já acabou. Às vezes não acabou. Acabou fisicamente, mas ela carrega os traumas daquilo. Aí, quando ela tem um outro, ela carrega os traumas por outro. Então, para quem está sozinho, olhar para todas as relações e se harmonizar para ter a próxima saudável é excelente. Então, é excelente para um casal, porque a harmonia já acontece ali. É excelente para quem está sozinho, porque ele pode fazer para o próximo. É excelente para quem é do parceiro ou quem for, dos gêneros, que queira fazer. Fala, eu quero fazer isso. Eu quero ter, independente se o parceiro ou quem quer que seja, queira, eu quero, faça. Então, para todo mundo. Então, esse trabalho passa pela harmonização mental, que são exercícios oriundos da Unipaz, passa pelo Heart Healing Bless, que é um ritual de harmonização do coração, trazendo a força da cor do coração para ele vibrar no coração. E depois tem o Mariá Shekinah, que é o segundo ritual, que ele cura as histórias que estão no corpo. Ivone, e aquelas pessoas que falam assim, Deus me livre de me enforcar, eu não quero casamento e tal.
serve também para um relacionamento mais saudável no trabalho, conseguir uma promoção? Sim, nossa, boa pergunta. Exatamente isso. É ampliar a sua comunicação, trazer para uma nova rota de bem-estar interno, onde você olha... É muito interessante isso. Eu falo, assim, eu tinha dificuldade até de explicar. Por exemplo, eu estou aqui com uma pessoa que está no meu trabalho, chefe. Está gritando comigo e exigindo coisas que eu já fiz, ou coisas... Exigindo, está lá exigindo, gritando, está louco. Ficou lá gritando. Como que eu faço com isso? Se eu estou alinhada de verdade à minha sabedoria, eu não entro no conflito com ele. Então, assim, chama-se entrar no campo. Eu olho para aquilo e já começo. Não, mas ele tá errado. Ele não pode fazer isso comigo. E aí eu começo a gerar em mim um movimento da água interno muito grande, um estresse muito grande. Aí já vem todos os traumas abertos. Para tudo. Eu chamo de sai de cena. Eu tiro a minha consciência e coloco ela do lado. E observo o campo. E fico olhando para a pessoa, respirando em paz, não é agredindo. E deixa a pessoa falar. Dentro de tudo que ela está falando, tem certas coisas que fazem muito sentido. Realmente, eu deixei de fazer isso. Realmente, eu podia ter feito aquilo melhor. Eu não me cobro e nem me ponho acima de nada. Eu escuto. Abro a minha escuta profunda. Depois que a pessoa gritou, berrou, deitou, sei lá, ela para e fala, bom, aí eu vou explicar para ela, assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu vou fazer. E acabou o problema. Ivone, me fala uma coisa, quem quer fazer essa imersão com você, quando onde vai ser? Fala um pouquinho mais sobre essa... Então, essa imersão, nossa, é urgente, né? Ela acontece domingo, às 2, a partir das Domingo agora. Domingo agora, dia 6, a partir das 2 horas, no Casulo do Beija-Flor, que fica aqui em Guarulhos. Você sabe o endereço? Vila Palmira, Rua Barbosa, número 300 Rua Barbosa, no Jardim Palmira, naquela casa que tem um beija-flor na frente. Isso. Pode procurar através do Instagram na Casulo do Beija-Flor, procurar uma de nós, né? Eu não fiz a inscrição tal. Se você aparecer lá às 14 horas, você é bem-vinda. E para te encontrar, a pessoa te encontra no Instagram. Qual que é o seu Instagram? É super simples, não dá para errar, tá? Ivone Terapia. Ivone Terapia. Isso. Então você pode chamar a Ivone no direct, isso. Encontra, ou no Instagram do Casulo do Beija-Flor também, né? Isso. Então, assim, venha, passa por esse processo, transforme-se naquilo que você deseja, o melhor de você. Não tem como. Você ser a sua melhor versão. É isso aí. Ivone, muito obrigada pela conversa. Já deu uma harmonizada aqui também nas questões com meu marido. Com a minha mãe também, né? Exato. Com o relacionamento com a minha mãe, porque agora eu sei que mais importante do que me harmonizar com meu marido é me harmonizar com a minha mãe. Exato. Então vou aprender também nessa imersão como se harmonizar com ela, para que eu tenha uma vida mais próspera também. E agradeço imensamente a sua participação aqui. Sei que você vem de longe, a Ivone não é de Guarulhos, a Ivone é de São Caetano, né? Então viajou para cá para fazer essa entrevista e doar um pouquinho do conhecimento dela para nós guarulhenses também. Obrigada, Ivone. Gratidão a todos, né? Foi uma honra. Gratidão.